bem-vindos à nossa sessão de resultados do Experts 2X. Dessa vez a gente está fazendo de uma maneira diferente, uma maneira digital, em virtude de tudo que a gente tem vivido ao longo dos últimos meses, mas é bem importante que a gente sedimente todo esse conhecimento técnico gerado ao longo das últimas safras, agora, nessa última safra, antes do lançamento comercial da plataforma Intacta 2 Extend. Eu sou Fábio Passos, gerente de lançamento da plataforma Intacta 2 Extend, e quero dividir com vocês, com esse grupo tão importante para a gente, um pouco de como que foi essa história e o que a gente está construindo para trazer essa nova era da soja para o Brasil. Então, antes de mais nada, eu quero trazer o nosso líder, nosso head regulatório, Geraldo Berger, para trazer um pouco a importância que tem ações como essas e principalmente o programa Expert. Geraldo, bom dia. Que bom que você está aqui com a gente. Fique à vontade aí para fazer a abertura e dividir com o time um pouco a expectativa sobre esses 2 dias e sobre o programa Expert. Bom dia a todos para vocês. Também gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que se dispuseram a colaborar conosco. Gostaria de trazer uma palavra aqui da liderança da Bayer Crop Science, que para nós é um prazer muito grande de ter todos vocês aí participando desses próximos 2 dias e criando a oportunidade aí de diálogo, interação e troca de experiências e conhecimento que foram gerados ao longo desses alguns últimos anos, em especial para essa tecnologia da Intacta 2 Extend. A Bayer recentemente mudou um pouco a nossa visão como empresa, que tem como mote a saúde para todos e fome para ninguém. E isso está dentro do nosso propósito, que é estabelecer ciência para uma vida melhor. E eu acredito que este evento vai demonstrar exatamente esse propósito, que é justamente a gente buscar o conhecimento científico para nos ajudar a desenvolver as novas tecnologias, a utilizar os nossos conhecimentos da melhor forma possível, tanto do nosso time de cientistas internos da Bayer, em colaboração com todos vocês que estão aqui participando hoje. O investimento em pesquisa e desenvolvimento é uma das prioridades da Bayer. Então, justamente por conta deste propósito, a nossa base de desenvolvimento de todas as tecnologias é em investimento em pesquisa e desenvolvimento. E isso é parte de quem nós somos, do que fazemos para desenvolver essas tecnologias para auxiliar os nossos agricultores, consumidores e contribuir para a sustentabilidade do planeta. Então, como vocês bem sabem, o ciclo de uma nova tecnologia hoje demora, na melhor das hipóteses, entre 10 e 12 anos. Então, para chegar nesse estágio que estamos aqui da Intacta 2 Extend, tivemos que realizar muitos estudos básicos, especialmente de pesquisa básica, para estabelecer não apenas o desenvolvimento per se dessa tecnologia, mas também estabelecer os estudos de segurança desses produtos, tanto do ponto de vista de biotecnologia quanto de proteção de cultivos dos agroquímicos que estão conectados nesta plataforma da Intacta 2 Extend. Como vocês sabem, a Intacta 2 Extend possui, vamos chamar, 5 proteínas, 2 para modos de ação de tolerância a herbicida e 3 para resistência de insetos, e isso corresponde à terceira geração de tecnologias em soja que estamos desenvolvendo aqui para o Brasil. A primeira, como vocês bem sabem, foi a soja Roundup Ready, depois veio a Intacta e agora estamos aí no caminho final para o lançamento da Intacta 2 Extend, que é a nossa terceira tecnologia no Brasil. E eu tive o privilégio de participar de todas as 3 gerações de tecnologias. Muitos de vocês também nos acompanharam ao longo dessa caminhada, aí, dessa jornada de trazer essas tecnologias e colaborar para uma produção mais sustentável, melhorar a produtividade e o Brasil se tornar cada vez mais um importante supridor de alimentos para o mundo. Uma marca que a gente tem ao longo desse processo todo é justamente a colaboração na geração de estudos científicos com vocês aí que representam os acadêmicos, os experts, consultores técnicos nas mais diversas áreas.
E isso é importante porque essas tecnologias, apesar de a gente ter um corpo de cientistas bastante grande e com diversas áreas de atuação, é muito importante a gente ter o conhecimento especializado de vocês que são experts no assunto e possam nos ajudar a ajustar ao desenvolvimento e à utilização dessa tecnologia de uma maneira mais efetiva para que ela seja bem desenvolvida. Então, hoje e amanhã, vocês vão ver aí diversos estudos baseados, principalmente, vamos chamar assim, no guarda-chuva de tecnologia de aplicação, com um volume substancial de dados que foram gerados ao longo dos últimos anos. E essa amplitude de colaboração que a gente vai visualizar aqui é algo realmente inédito em todas as tecnologias que foram desenvolvidas para o Brasil. Eu não conheço nenhuma outra tecnologia que tenha sido desenvolvida para ser lançada comercialmente no Brasil, que tenha essa gama de especialistas nas mais diversas áreas, colaborando mutuamente para a geração desses dados. E esses dados, quais são os objetivos principais que a gente tem nessa colaboração? É estabelecer a melhor recomendação técnica, as melhores práticas de manejo e condições de uso dessa tecnologia e de seus produtos, estabelecer mecanismos de treinamento e capacitação para todos que vão utilizar essa tecnologia. É importantíssimo para nós que isso seja feito dentro de uma gestão responsável, ou seja, que a gente tenha todos os critérios de stewardship estabelecidos em cada um dos estudos que a gente veio realizando até agora e vai continuar na próxima safra até a gente ter a total liberdade de operação para realizar o lançamento dessa tecnologia. Tudo isso para que a gente tenha os elementos que são necessários e que nós vamos ver nesses próximos 2 dias, para que o agricultor tenha a melhor experiência na introdução dessa tecnologia, para que ele realmente utilize os benefícios que essa tecnologia possa trazer para a sua produção, para melhorar a sua produtividade e colaborar num tripé que a Bayer tem como base, que é inovação, sustentabilidade e agricultura digital. E nós vamos ver tudo isso aí com a geração e a divisão desses dados que foram gerados por vocês aí ao longo desses anos. Então, eu agradeço novamente a participação, a colaboração de vocês ao longo desse processo de desenvolvimento da tecnologia Intacta 2 Extend, que para nós é um privilégio muito grande de ter essa oportunidade de diálogo aberto, transparente, discussões técnicas e científicas que nos ajudam a crescer e a auxiliar o nosso cliente, que é o agricultor, e é o agricultor brasileiro que faz a agricultura tropical mais eficiente do mundo e vai ter uma nova ferramenta disponível para melhorar ainda mais esse patamar. Então, agradeço novamente, boas-vindas a todos vocês, desejo a todos um bom evento e que a gente tenha bastante oportunidade de troca de informações e conhecimento, mesmo nessa plataforma digital aí que é um pouco diferente do que a gente fez nos últimos anos. Muito obrigado. Volta para você aí, Fábio. Geraldo, obrigado. Eu acho que, de fato, as tuas palavras reforçam muito a nossa maneira de trazer essa tecnologia para o mercado, né? A gente está falando lá de trás de começar entendendo como que essa tecnologia funciona, os benefícios e como a gente vai adaptar para essa realidade. E, na verdade, a gente, de fato, é a gente, né? Então, acho que esse grupo a gente construiu ao longo dos últimos anos e nos dá muito orgulho sobre esse resultado que a gente chega e como que a gente está transformando a história da agricultura juntos, né? Então, ele começou com uma discussão, sim, de produto, mas ele vai além disso, é como a gente vai discutir esse propósito. Então, só para a gente já começar um pouco sobre a expectativa da reunião de fechamento, sim a gente consolidar todo o aprendizado da última safra, da safra 19-20, para que a gente possa mover para a próxima safra. Então, como que a gente vai ajustar, né, as questões dos requerimentos, a questão de limpeza de tanque, as questões de área buffer, enfim, tudo que a gente for discutindo, a gente vai caminhando, ou seja, a gente vai aprendendo e ajustando. E lembrando que essa próxima safra ela é fundamental, porque ela é a última safra antes do lançamento comercial. Então, significa que o aprendizado que a gente vem acumulando e a experiência que a gente vem trocando, ela começa a se refletir cada vez mais como um posicionamento pré-comercial.
né? E aí, quando a gente traz isso, acho que o Geraldo foi muito feliz em trazer que a gente, como companhia, olhou o tamanho desse desafio de tecnologia de aplicação, olhou o tamanho do desafio e oportunidade que a gente já tinha e entendeu que a gente também precisava de reforços. Então, esse grupo foi construído lá atrás e continua forte e 100% de adesão que aconteceu para isso. Que reforços a gente conseguia trazer para dentro desse conceito, entendendo que o Brasil era muito grande. Então, pela primeira vez, a gente fez algo de trazer vocês para esse projeto, para o Experts e 2x, com uma visão clara do que a gente precisava fazer. Então, quando a gente olha pela primeira conversa nossa, do que é isso daí, é mais do que um programa, para a gente é um propósito. E quando a gente olha essa nuvem de palavras que está na tela de vocês, isso é o que a gente desenvolveu na primeira viagem que a gente foi junto para os Estados Unidos, que era, poxa, qual que é o tamanho desse desafio? Como a gente vai estar preparado para tirar algo, né, do laboratório, vir para o campo, adaptar para o agricultor, chegar no operador, com treinamento, capacitação, a cadeia envolvida, enfim, quais eram os desafios e como a gente ia romper isso, né? E com muita ciência e transparência. Eu acho que essas duas palavras, elas sempre norteiam e vão nortear nossas ações, porque a gente entende que isso é mais do que uma empresa, né? É mais do que uma indústria, é um propósito maior que a gente tem de transformar agriculturas, e essa construção junta, ela está funcionando muito para que isso aconteça. E trazendo um pouco sobre qual que era a expectativa lá atrás, quando a gente começou esse programa, a gente discutiu um programa que começou muito antes, né, com diversos acadêmicos, a gente vai falar sobre isso, mas a gente construiu o programa Expert com pelo menos 3 anos. Falou, olha, o ano 1, a gente vai entender o dicamba, o químico, as melhores práticas, como vai funcionar, o manejo, as ferramentas, legal. O ano 2, na safra passada, agora que a gente está concluindo, foi a primeira vez que vocês tiveram acesso à soja. Ainda em gestão responsável, em stewardship, para a gente assegurar que essa soja não saia dos campos de produção, ou seja, uma série de regras, mas vocês tiveram acesso para entender o valor no sistema, né? Como que fica a eficácia, como que fica o controle, como fica o manejo, já no sistema. E a gente agora, concluindo essa etapa, a gente vai para a próxima etapa, que é a genética. Então, além dos benefícios, né, do saber usar a tecnologia, do ajuste do valor, qual que é o valor, qual é o espectro de lagartas, como que a gente trabalha, de fato, agora com essa genética que vem para dentro do lançamento. E, quando a gente fala de toda essa jornada que a gente percorreu, acho que é bem importante já trazer aqui o pai disso, quem idealizou tudo isso junto, começou muito lá atrás a essa construção, né, para trazer um pouco de como foi essa jornada. Ramiro? Bom dia, Fábio. Bom dia A todos que estão nos assistindo, que estão compartilhando este momento tão especial, né? Num momento especial, né? Aqui vocês veem, espero que todo mundo esteja bem em casa, né? A gente aqui está trabalhando juntos, mas mantendo todas as orientações necessárias, né? Para a gente poder se cuidar e ter saúde, né? Num momento tão importante. Já passou praticamente mais um ano do último Expert, né? A gente trabalhou bastante, trabalhamos juntos bastante para trazer bastante informação e já estamos pensando no próximo ano, né? O Expert já está bem expandindo não só para plantas daninhas, para boas práticas, mas já também pensando em todos os Experts em insetos que vão nos ajudar e a gente vai poder continuar contribuindo, né? E colaborando e também compartilhando informações. Sem dúvida, o Expert é um projeto muito especial, né? Porque é geração de ciência, né? Geração de informações locais, que vão nos ajudar a um excelente posicionamento da tecnologia e para que o agricultor possa usufruir de todos os seus benefícios, né? E é importante também lembrar que isso é um trabalho do laboratório para o campo, do campo para o laboratório, trabalhando todos juntos, né? Gerando informações com consistência, compartilhando informações, e esse é o conceito do Expert, não é só gerar, mas também compartilhar e posteriormente consolidar essa informação e poder, né, também construir nossos planos de capacitação para que realmente o agricultor ou quem for usuário da tecnologia possa fazer um manejo apropriado disso. E o Expert é importante, ele começou praticamente alguns anos atrás, em 2013, fizemos a primeira viagem com um grupo de acadêmicos para a gente visitar os Estados Unidos e terem informações importantes para ir construindo essa proposta, né, essa jornada, né, que realmente se consolida no ano 2018. No ano 2018 já fizemos bastante coisa, não só gerando informações, não só visitando os Estados Unidos, mas também compartilhando, e não só nos eventos específicos do CESP, mas também participando dos eventos científicos aqui no Brasil, né. Mesma coisa fizemos em 2019, né, a gente vem trabalhando na mesma toada, né, gerando todas essas informações,
informações e realmente compartilhando ela de uma forma transparente, né? Para a gente ter uma bula consistente, apoiar todo o sistema regulatório e também, logicamente, capacitar o usuário dessa tecnologia. Não é assim, Fábio? E aí a gente vê que são marcos importantes que a gente construiu juntos, né? E dezembro foi um último grande momento que a gente teve junto numa viagem que a gente percorreu diversos ensaios, ou seja, nessa linha dessa troca, né? Deixa eu ver não só o produto final, mas o que a gente aprendeu ao longo desse caminho, e esse voo foi bem importante para a gente, foi uma das últimas oportunidades de viagens técnicas que a gente acabou fazendo, e para a gente o ano de 20 também foi importante, a gente acabou participando muito já nessa transferência de conteúdo, né? Já trabalhando dentro das áreas dos experts, dos eventos de vocês, já chegando com esse conteúdo cada vez mais para quem vai precisar usar e para quem vai estar na ponta, né? E a gente encerra esse ciclo da safra 19/20 no I2X Talks da semana que vem, onde a gente vai ter um público maior do que esse, onde a gente vai ver os principais resultados e como a gente vai mover daqui para frente, né? Então, além da indústria, dos acadêmicos e consultores, a gente vai ter também os consultores de agricultores, as fazendas, alguns canais, enfim, para que possam entender todo esse conhecimento e essa ciência gerada, né? E quando a gente traz a questão dessa jornada, para a gente já começar a entrar logo, entender qual que é o dado, mas qual que é essa jornada? Uma jornada de conhecimento, que a gente estava, o nosso propósito era esse desde a largada, né? Conhecimento, né? Com essa confiança que a gente tem sobre essa abertura de, olha, estou aqui, toma decisão, tá? Qual que é o teu input sobre o protocolo? Vamos ajustar, vamos trabalhar nessa relação de confiança, o relacionamento e como a gente constrói isso juntos. Então, acho que uma palavra para o negócio de soja nosso é construção conjunta, é cocriação. Então, é isso que, para mim, faz muito sentido. Eu fico muito feliz de estar aqui, de ver que esse time está unido ainda, né, de uma maneira diferente, mas estamos aqui, né, estamos mantendo o propósito, estamos construindo algo maior e tenha certeza que nosso legado ele é maior do que, obviamente, o lançamento de Intacta 2. A gente fala de qual que é o novo patamar de tecnologia de aplicação da agricultura e, com certeza, essa é uma base que, com certeza, vai nos orgulhar muito de olhar para trás, né, Ramiro? Agora, divide com eles aí qual que é essa agenda para a gente poder começar esse jogo. E tudo isso com transparência, né, Fabinho? É extremamente importante. E como é bom gerar ciência, né? Ciência aplicada, né? Então, pessoal, eu acho que com certeza devem estar ansiosos para ir para essas apresentações. Rapidamente eu vou explicar como isso aqui vai funcionar. O Expert e o Talk são dois eventos diferentes. O Expert é um evento científico, a gente vai no detalhe, né? Então, os convidados são pessoas que realmente entendem daquilo que a gente está conversando com profundidade, no detalhe. Então, a gente vai ter a oportunidade de compartilhar informações e a gente depois vai ter um momento para perguntas. O Talks é um pouquinho diferente, é um evento mais aberto, né? Onde a gente já leva as conclusões que a gente vai tirar de hoje, né? E todo o trabalho que está sendo feito nos últimos anos para poder compartilhar com outros públicos, né? Para que a gente esteja todo mundo informado, né? Com todas as informações disponíveis. Nessa semana, no Expert, a gente tem 2 dias, né? Por favor, aí vocês podem ver a agenda, né? Hoje a gente vai ter 2 painéis e amanhã mais outros 2. Os painéis de hoje são focados em deriva, o primeiro, e volatilidade, o segundo. E amanhã a gente já tem mais focado em limpeza de tanque e o que está relacionado a manejo de plantas daninhas, né? Hoje, no primeiro painel, a gente vai ter apresentações de 15 minutos, aproximadamente, de cada palestrante, né? E no final, a gente vai ter a sessão de debates, né? E de perguntas. Por favor, é importante, né? A gente vai ter aí explicar, é importante que a gente vai ter o QR disponível, o QR Code disponível para vocês, né? Durante as apresentações. Então, é só colocar a câmera do celular para capturar e vocês terão a ferramenta, né? Para fazer suas perguntas, né? Durante as apresentações. Então, aproveitem esse tempo para fazer suas perguntas e a gente depois vai ter o Matheus Paliano coordenando, né? No final desse painel, todas as perguntas e respostas para que a gente possa usufruir de todas as informações. Sem mais delongas, vamos lá para o nosso primeiro apresentador, por favor. Vamos colocar ele já na tela, né? A gente tem aqui o Dr. Rodolfo Quequeto, né, da Agroefetiva, e ele vai compartilhar algumas informações relacionadas às questões de deriva. Por favor, Rodolfo, é com você. Muito obrigado. Oi, Ramiro, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Primeiro, é uma honra, né, para a gente, para o meu time, né, da Agroefetiva, estar presente num evento tão importante, com pessoas tão qualificadas em cada tema, né?
Bom, primeiramente eu gostaria de mostrar para vocês a nossa linha de trabalho. Então, a Agroefetiva está presente dentro desse grupo citado por você, trabalhando ao longo dos anos aí com trabalho de campo e de laboratório, né? Então, a nossa parte aí ficou todo o estudo de caracterização do espectro de gotas e potencial de deriva. Em cima disso, né, eu vou trazer um compilado aí de 2 trabalhos, dentro a maioria dos que nós realizamos em laboratório. E aí eu consigo trazer para vocês, para trabalhar um pouquinho e explicar a influência aí da concentração dos adjuvantes. No espectro de gotas, também nós vamos falar um pouquinho de como a variação da pressão das pontas testadas influenciaram na questão do espectro de gotas. Tudo isso em caldas aí com dicamba associado com glifosato, certo? Bom, sem muitas delongas, né? Meu nome é Rodolfo Quequeto, como o Ramiro já me introduziu. Eu represento a Agroefetiva, nossa sede é em Botucatu, São Paulo. E aqui eu tenho o time principal de pesquisadores, né? O Dr. Fernando Carvalho, o Alisson Mota e o professor Ulisses Antoniassi, representando a Unesp de Botucatu, né? E eu tenho todos os logos aí das instituições que nós representamos, né? Porque a gente também é pesquisador colaborador da FEPAF. A FEPAF é a Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais, que está dentro da Unesp, Faculdades de Ciências Agronômicas lá em Botucatu. Então, esse é o time principal de pesquisadores, mas nós temos um time bem maior aí que trabalha nos bastidores de toda a nossa coleta de dados. Bom, vamos lá. O primeiro trabalho que eu vou mostrar para vocês, ele objetivou avaliar o espectro de gotas, né, gerado por uma ponta de jato plano defletora com indução de ar, que é o modelo TTI da marca comercial Tiject, na vazão 0,3. Tá? Então, aí a associação de defensivos, o dicamba, DGA, né, e o glifosato, sal de potássio. E nós variamos a concentração dos adjuvantes para que nós pudéssemos entender o comportamento de cada adjuvante com essa variação. Então, dentro do nosso método, nós tivemos uma câmera especial para pulverização, com um método especial voltado para a coleta de gotas de ultra grossas, da classe ultra grossas, que é formado por esse modelo de ponta. Então, nós trabalhamos com componentes fixos de calda, como o dicamba 1,5 litro e o glifosato a 3 litros. E aí, nós variamos as concentrações dos adjuvantes. Então, o que vocês estão vendo na tela de vocês têm a concentração do adjuvante, a concentração recomendada dele, né? E depois nós tivemos a variação desses adjuvantes, sendo o 32 e o 0,4 como um guar, o 21 e o 0,2 polímero e o 10 como óleo modificado. E também no 0,4, 10, 0,2 e 21 nós tivemos que adicionar aí no caso o adjuvante 31, que é o redutor de volatilidade. O 31 também foi com a sua concentração fixa, tá? Então, para vocês entenderem como ficou aí esses tratamentos, olha aí que interessante, né? Então, eu selecionei uma calda para mostrar para vocês, com o dicamba, glifosato e o 32, né? E nós variamos aí o 32 em 5 concentrações. Então, vocês vão ver que na coluna da direita eu tenho o 1, né? Significando a dose recomendada. E aí a variação de 2 doses reduzindo, de meio e 1/4 da dose. E para cima, 1,5, uma vez e meia a dose e 2 vezes a dose recomendada. Tá? E também trabalhamos com a diferença aí da taxa de aplicação. Então, nós trabalhamos com 100, 125 e 150 litros. Então, foi uma gama muito grande de resultados. E eu fiz a seleção para mostrar para vocês dos principais. Bom, vamos lá, né? Então, aí eu trouxe um primeiro gráfico, que é um compilado de informações para nós, onde vocês têm aí 5 grandes blocos de barras, né? O primeiro aí representando a calda com o 32, o segundo da calda com o adjuvante 21, depois 0,2, depois 10, depois o 0,4, né? Esse é um gráfico de DMV, tá? O diâmetro mediano volumétrico. Então, quando nós coletamos esse banco de dados do espectro de gotas,
nós sempre analisamos 3 parâmetros, né? O diâmetro mediano volumétrico, o DMV, o percentual de gotas pulverizadas menores do que 150 micrômetros, que a gente nomeou de V150, e a amplitude relativa. Mais para frente eu vou explicar cada resultado desses parâmetros. Bom, nesse caso é um gráfico mostrando o DMV, então na esquerda de vocês têm o eixo aí com micrômetros, né? Cada conjunto de barras eu tenho 5 barras, sendo que a referência ficou a barra do meio, mostrando que é referente à minha dose recomendada, correto? E aí vocês conseguem ver que esse valor em porcentagem em cima de cada barra é a relação da mudança do DMV em relação à referência, né? E aí, claramente, nós temos 2 grandes grupos de dados, dependendo do tipo de adjuvante. O primeiro, que eu vou trazer para vocês aí, é do adjuvante 32 e do 04, que são guar, do 21 e do 02, que são polímeros, onde todo o aumento da dose recomendada, eles trabalharam em aumentar o DMV. Então, eles responderam à mudança da concentração, aumentando o DMV. Isso já me deixa uma conclusão bem pontual, bem importante, que não se deve reduzir a dose recomendada dos adjuvantes, né? Principalmente dessas classes, porque com a redução da dose recomendada eu acabo perdendo o meu potencial de trabalho aí na redução de deriva no caso. E depois a gente tem um segundo importante bloco de resultados para nós observarmos, que é com o óleo, né? Então, o óleo, vocês podem observar aí que é o adjuvante 10, que é a nomeação dele, que é o óleo modificado, e ele não variou o seu DMV conforme eu variei a concentração, né? Então, mesmo variando a concentração, ele se manteve estável, não interferindo no espectro de gotas. Então, eu tenho bem definido 2 cenários aí de adjuvantes. E olha agora, quando eu travo uma cauda, então eu travei agora dicamba associado ao glifosato e associado ao adjuvante 32, só que agora, olha só, eu fiz a variação da minha taxa de aplicação, de 100 para 125 e para 150 litros. A composição do gráfico é a mesma, sempre partindo da concentração recomendada do adjuvante e aí variando essa concentração do adjuvante. Bom, continuo com a mesma afirmação que não se deve reduzir a concentração do adjuvante, porque ele acaba perdendo o seu potencial de redução de deriva. E aí, um outro detalhe bem importante é que a concentração dos herbicidas não influenciou no espectro de gotas, né? Então, vocês observam aí, ó, que eu tenho a concentração dos herbicidas na cauda maior do que a 150, porque a dose do herbicida ela é fixa, né? É 1,5 pro dicamba e 3 pro glifosato. Então, essas são umas conclusões, uns resultados bem importantes que a gente chegou. Paralelo a isso, a gente traz um segundo conjunto de dados, e aí, no caso, eu fiz a variação agora da ponta de pulverização e da pressão de trabalho, tá? Mantendo aí, ó, para vocês observarem, basicamente os mesmos tratamentos, né? Com as mesmas concentrações, só que agora eu tenho um tratamento onde eu tirei todo o adjuvante para a gente avaliar ele sozinho, né? Trabalhei com uma faixa legal aqui de vazões da ponta TPI, de 0,15 até a 0,5, e trabalhei em toda a faixa de pressão dela, né? De 1 a 7 bar. Então, 1, 1,5, 2, 4 e 7 bar. Tá bom? Então, vamos lá. Os resultados que eu tive de mais importantes nessa segunda parte, mostrando com imagens para a gente ficar bem ilustrativo, observem aqui, ó, que eu peguei a ponta 0,15, a ponta verde pela classificação da norma, na pressão de 1 bar, que é o mínimo recomendado pela TIGET. Observem que o jato de pulverização ele não teve uma boa abertura, né? Ele trabalhou em torno de 70 graus de abertura, quanto o esperado era em torno de 100, 105, 110. Tá? Isso pro adjuvante 02, que é um polímero. O mesmo 02, só que com uma ponta de vazão maior, a ponta 0,5, observe que eu tive uma angulação aí de 80 a 82, né? Então, nesse caso, a gente já consegue concluir que
Esse tipo de produto em pressões baixas, eu começo a ter problema de abertura do leque, isso vai comprometer a minha sobreposição e vai comprometer a minha qualidade de aplicação. O que o produtor teria que fazer no campo seria elevar a altura de barra, mas isso não é uma recomendação para a nossa questão aqui de redução de deriva. A gente vai ter até uma apresentação sobre a altura de barra. Então, isso já é descartado, então nós temos que observar que pressões baixas com essa classe de adjuvantes eu posso ter problema, tá? E aí, trabalhando com outra modalidade de adjuvante, agora a questão do guar, que foi o 32, mesmo uma ponta de vazão intermediária 0,3, trabalhando no mesmo umbar, eu já tive uma abertura do jato de pulverização bem aceitável, né? Trabalhando aí dentro da recomendação da norma, aí, que é uma variação de 10 graus de 100, 110. Então, aí já foi muito bom. E eu marquei para vocês com setas vermelhas para vocês observarem como a altura que o filme líquido começa a fracionar e a formar as... Então, isso varia, sim, de adjuvante para adjuvante, é muito importante a gente ter essa consciência. E aí, um outro conjunto de dados, o penúltimo conjunto de dados que eu vou apresentar para vocês é a variação da pressão. E olha só que interessante, né? Veja aqui, ó, que eu travei a cauda com o 32, com a ponta 0,3, trabalhando o DMV agora, saindo de 1 bar o mínimo para 7 bar o máximo recomendado por essa ponta. Eu tive uma queda de DMV em torno de 46%, tá? Então, começam a observar aí que é uma característica não aceitável ou não recomendada para redução de deriva. Observem esse gráfico agora, né? Olha só o percentual do volume de gotas menores do que 150 metros. Essas gotas são suscetíveis a sofrer deriva. Quando eu saio de 1 bar e vou para 7 bar, eu acabo aumentando esse percentual em 1.144 vezes. Né? Então, eu começo a observar que uma pressão muito elevada não começa a ser interessante para a nossa redução de deriva. E a amplitude relativa, mesmo comportamento, né? Então, os 3 comportamentos aí piorando a nossa redução de deriva. Por quê? Quanto maior o valor de pressão, de amplitude relativa, pior é o meu espectro de gotas, ele é mais heterogêneo, isso eu posso ter problema, tá? E aí, o último resultado que eu tenho antes da minha conclusão, para ficar dentro do tempo, eu tenho as colunas vermelhas, ó, como todos os tratamentos com o adjuvante 32 e todas as colunas azuis sem adjuvante, só o dicamba e o glifosato. Observe no primeiro gráfico aí da esquerda de vocês. Quando eu tiro o adjuvante, eu tenho uma queda média de 23% do meu tamanho de gotas do meu DMV. Olha de novo como essa composição, como essa correlação ela é mais sensível para o percentual menor do que 150. Eu aumento em 160% o meu risco aí potencial de deriva quando eu tiro o adjuvante. E o mesmo para amplitude relativa, ela acaba sendo maior em 26%, ou seja, ele fica mais heterogêneo, fica menos fácil, mais difícil de controlar. Então, concluindo aí para a gente não estar o tempo, dentro dos 2 pilares que a agroefetiva trabalhou, na escolha das formulações e nas pontas de pulverização, do passo a passo aí para aplicação de dicamba, 3 principais conclusões, né? É claro que os adjuvantes redutores de deriva representaram um bom potencial para reduzir deriva na questão da segurança da aplicação, tá? Não sendo recomendada a redução da dose dos adjuvantes recomendados pelo fabricante. Né? Um segundo ponto muito importante, os adjuvantes à base de polímero e guar, principalmente os polímeros 21, 02, eles causam uma redução da abertura do ângulo pulverizado. Tá? Isso não é bom porque eu acabo perdendo qualidade. Então, pressões menores que 2 bar, de 1 bar e meio, devem ser evitadas com essa classe de adjuvantes. Logicamente, para finalizar, a pressão elevada. Então, eu preciso entender que pressões, principalmente acima de 5 bar, devem ser evitadas
por questão do risco de deriva. Tá? Então, é muito importante aí a gente ter essa conscientização. Pressões acima de 5 bar, eu elevo muito meu potencial de deriva. Então, nós começamos com essa conclusão, já observar uma faixa ideal de pressão para a ponta TTI. Pessoal, dentro dos meus 15 minutos, obrigado, eu vou permanecer à disposição aí para as perguntas no final da nossa sessão. Muito obrigado mais uma vez. Excelente, Rodolfo, muito obrigado aí pelas suas contribuições, ajudando aí o que nós chamamos de passo a passo, que são as recomendações para a utilização segura de dicamba, olhando a questão da concentração, do adjuvante, da pressão, etc. Lembrando, pessoal, que tem o QR Code para que vocês trabalhem, façam suas perguntas aí. Lembrando que pode, para quem não tiver uma pergunta e gostou de alguma pergunta que o pessoal já enviou, dá um like, que aí a gente posiciona para que a gente possa ter nosso debate, nossa conversa lá no final. Aproveitando esse tempo e conectando com o expert do ano passado, agora a gente tem o professor João Paulo, né? O ano passado a gente teve bastantes conversas sobre volume de cauda, tipo de ponta, e o professor João Paulo conduziu alguns trabalhos, né, que podem nos ajudar a entender melhor todas essas questões e, logicamente, depois a gente melhorar nosso passo a passo e ir ajustando para que realmente o uso de dicamba seja extremamente seguro. Professor João Paulo, é com você. Muito obrigado. Bom dia, Ramiro, bom dia a todos. É uma satisfação poder estar aqui, né? Já me sinto quase dentro de uma família dos experts, então é muito bacana a gente poder compartilhar um pouco das informações que a gente tem trabalhado aí ao longo desses últimos 2 anos, né? A gente tem feito uma série de trabalhos aqui no Triângulo Mineiro, principalmente dentro dos trabalhos que nós temos feito dentro da Universidade Federal de Uberlândia. E um desses trabalhos que a gente gostaria, então, de compartilhar no dia de hoje é o efeito do volume de cauda no controle de plantas daninhas com herbicida dicamba. Eu diria que esse é um tema extremamente relevante para o nosso agricultor, e digo mais, né, um tema às vezes, em muitos casos, polêmico. Então, é importante que a gente tenha realmente um embasamento científico para chegar aí às melhores recomendações de campo. Esse trabalho, na verdade, ele se originou de uma conversa que nós tivemos aí com o pessoal da Bayer, especificamente aí com o Ramiro, no final do ano 2019. Esse é um trabalho que veio sendo desenvolvido aí ao longo dessa safra 19-20, e isso vem muito da necessidade de se entender um pouco de como o volume de cauda, né, ou a taxa de aplicação, como que ela interfere na eficácia do dicamba. E além disso, a gente tentar entender um pouco de como essa interação ocorre no momento que se está fazendo uma pulverização com uma determinada ponta de pulverização. Isso porque, embora a recomendação seja realmente trabalhar com pontas aí de gotas, às vezes chegando a ultra grossa, mas a gente sabe que, mesmo estando dentro de uma mesma classe, essas pontas, às vezes, elas podem ter um comportamento um pouco diferente. Então, a ideia veio exatamente dessa necessidade de conhecer essa interação. De forma geral, a gente já, dentro da tecnologia, algo que já está bastante estabelecido, é que, caso a gente não altere nenhum outro parâmetro, quando se faz aí a alteração do volume de cauda, a gente tem redução da taxa, né, da cobertura, desculpe, do alvo. Né? Isso é fato, embora às vezes algumas pessoas elas não concordem exatamente com isso, mas de fato isso é matemático. E a grande questão agora é entender como essa redução de cobertura ou como esse aumento de cobertura, dependendo do volume de cauda que se está empregando, como que isso pode interferir, então, na eficácia do dicamba. Então, a ideia era exatamente essa, ou seja, sem mexer, essa fórmula é uma fórmula clássica, onde a gente tem aqui o volume de cauda que se está usando, a taxa de recuperação, o fator de espalhamento da gota, a área a ser coberta, o diâmetro de gota, e nesse caso aqui é importante a gente entender que eu não posso reduzir o volume, o diâmetro de gota para compensar essa redução do volume de cauda. Então, daí a importância desse estudo correlacionando aí eficácia do dicamba em relação ao volume de cauda que nós temos. Então, o objetivo do trabalho foi exatamente avaliar esses diferentes volumes na aplicação de dicamba com diferentes
pontas de pulverização no controle de plantas daninhas. Esse trabalho ele foi realizado, então, aqui no Triângulo Mineiro, né, em Uberlândia, na safra 19/20. Nós trabalhamos com 11 tratamentos a campo, né, um esquema fatorial, e aqui, então, é importante entender que nós avaliamos essa interação volume de cauda em relação à ponta de pulverização. Nós trabalhamos aí com 5 volumes de cauda, 58, 72, 96, 144 e 177 litros por hectare. Nós buscamos fazer essa alteração do volume de cauda por meio da velocidade de deslocamento do pulverizador. Isso foi feito basicamente para que a gente não tivesse alteração do espectro de gotas que estava sendo gerado, isso nos diferentes tratamentos de volume de cauda, o espectro de gotas ele foi mantido, e com isso a gente reduzia uma das nossas variáveis até para a gente realmente chegar a uma conclusão em relação à ponta e volume de cauda. Esses 5 volumes de cauda, nós trabalhamos então com a ponta MUG 110-015 e com a ponta TTI 110-015 também, ambas com gotas ultra grossas, né? Como a gente já mencionou, elas estão dentro de uma mesma classe, mas na verdade elas têm alguma variação quando a gente pensa em DNV e amplitude relativa. Então daí a importância de se conhecer o comportamento nessas duas pontas de pulverização. Então aí um compilado do que foi avaliado aí ao longo desse trabalho que nós realizamos. A nossa cauda de aplicação, então, já entrando aqui na metodologia, nós utilizamos então 1 litro por hectare com Transob R, mais o dicamba aí 1 litro por hectare de Atectra, né? As parcelas são parcelas um pouco maiores aí do que trabalhos às vezes feitos com parcelas de 10, 15 metros quadrados, isso porque nós precisávamos trabalhar com um pulverizador de barra tratorizado para que a gente pudesse chegar aí nas velocidades dentro do proposto, né? Essas parcelas tinham aí um mix de plantas daninhas, né? Com comelina, com eufórbia, com amaranto viridis, com digitário horizontais, mas a gente tentou focar aí nessas plantas que eram realmente problemas maiores aqui na nossa região. As aplicações elas foram feitas então com pulverizador de barra, alterando-se a velocidade. Nós trabalhamos aí com velocidades aí na faixa de 4 até 10, 12 km por hora para chegar nos volumes de cauda que a gente mencionou aí, ou seja, trabalhando a partir de 50 até 170 litros por hectare. As aplicações elas foram feitas então em plantas em torno aí de 15 a 25 centímetros de altura. O que foi avaliado nesse ensaio, né? Deposição de cauda nas plantas e eficácia de controle aos 14, 21 e 28 dias após a aplicação. Nós fizemos uma análise estatística, um teste de média e posteriormente uma análise de regressão para estudar o efeito dos volumes de cauda nesse controle. Vejam que a ideia realmente era tentar responder a essa dúvida do agricultor, né? Como a gente disse, e todos que estão envolvidos no campo, a gente sabe que existe uma tendência muito grande hoje, né, dos agricultores eles quererem reduzir o volume de cauda, mas a gente entende que dentro desse conceito aqui, principalmente pensando nessa aplicação de dicamba, é preciso se entender muito claramente qual é o efeito desse volume de cauda, até para que a gente possa fazer as melhores recomendações. Detalhando um pouquinho de como foi feito o estudo de deposição de cauda, a gente usou um traçador adicionado junto à cauda, então além do glifosato e do dicamba, nós adicionamos um traçador, né, que a gente já tem bastante experiência com relação a esse traçador. A gente sabe que é um traçador que ele não influencia nas características físico-químicas da cauda e com isso a gente consegue representar de uma forma bastante fiel ao que é o trabalho de campo, né? Então, fez-se a aplicação com esse traçador. Após a aplicação, nós coletamos uma área conhecida de plantas daninhas, levamos isso para o laboratório, fizemos a extração desse traçador e analisamos aí, como vocês veem na imagem, analisamos por espectrofotometria
a quantidade desse traçador retido. Com isso, a gente consegue identificar realmente quanto de traçador nós tínhamos em relação à massa seca de plantas daninhas. Então, isso resultava em microgramas de traçador por grama de massa seca das plantas. Então, basicamente, em termos de metodologia, era isso. Vamos para o ponto mais relevante, que realmente seriam os resultados que nós encontramos aí nesse trabalho. Aqui nós temos o resultado de deposição, e é importante que a gente entenda aqui que, do ponto de vista estatístico, nós temos basicamente 3 análises a serem feitas, né? Um estudo da interação ponta-volume, nós temos o efeito isolado de ponta e o efeito isolado de volume. Nesse caso específico da deposição de cauda, na verdade, nós não encontramos a interação ponta-volume, bem como o efeito isolado aqui em relação a volume e ponta. Embora, quando a gente observe aqui a curva, ela tem uma tendência bastante clara de mostrar aqui entre volumes intermediários, aí, a partir de 100 litros até aproximadamente 150, 160, a gente percebe um comportamento claro aqui de aumento de deposição. Embora isso aqui a gente só possa dizer como tendência, nós vamos ver que quando a gente passa para a parte de eficácia, isso ficou demonstrado estatisticamente de uma maneira bastante clara. Então, esse é um primeiro recado que o nosso trabalho mostra, realmente a questão de deposição versus cobertura. E isso é relativamente simples de se explicar, baseado naquela fórmula que a gente mostrou. Quando não se faz nenhuma alteração e se reduz o volume de cauda que nós estamos trabalhando, há uma tendência de se reduzir, então, a deposição. E, por outro lado, a partir do momento que a gente começa a aumentar esse volume de cauda, a partir de um determinado ponto, a planta infestante, ela passa não mais a reter essa cauda fitossanitária, e com isso a gente, então, passa a ter aí o escorrimento, que também é algo não desejado. Eu só aproveito para mostrar aqui uma imagem que fica bastante clara em relação à cobertura quando a gente trabalha com volumes abaixo de 100 litros por hectare, né? Vocês percebem aqui, não sei se conseguem todos visualizar, mas existe uma clareza aqui do tamanho dos impactos, mas não há uma cobertura tão elevada assim do nosso alvo. Isso realmente pode comprometer a eficácia do nosso herbicida. Nós sabemos que, de fato, o dicamba ele é um produto sistêmico, mas, embora ele tenha essa sistemicidade, é importante que a gente tenha uma boa cobertura para ver uma boa penetração aí do produto na folha. O resultado de controle, tanto 14, 21 e 28, eles foram relativamente semelhantes. Quando a gente compara a ponta TTI com a ponta MUG, a gente percebe aqui que no menor volume de cauda de 58 e 72, a ponta TTI ela teve um comportamento um pouco melhor, né? uma porcentagem de controle maior em relação à ponta MUG, mas a partir de 96 litros por hectare, as duas pontas elas já foram semelhantes. Quando a gente, então, passa para 21 dias, o comportamento ele é semelhante, aqui pouca diferença em relação às pontas, a não ser no menor volume de 58 litros por hectare, e para 28 dias também apenas essa diferenciação aí com 58 litros por hectare. Fazendo a comparação dos volumes de cauda em relação à eficácia, foi feito por meio de regressão, aqui a gente já percebe uma tendência clara, e aqui inclusive estatisticamente sendo diferente, mostrando que nos menores volumes de cauda a gente tem aqui um controle, embora todos eles acima de 80%, mas a gente percebe aqui uma tendência de um aumento até chegar a um determinado ponto, né, onde a gente a gente percebe que nesse ponto aqui começa a haver uma redução, já quando a gente chegou próximo a 170 litros por hectare. Vejam que a tendência ela é muito semelhante quando a gente trabalha com 21 dias, de maneira, claro, a gente houve um aumento no controle, né, controles aí quase próximos a 100%, mas também essa mesma tendência. Assim como quando a gente chega a 28 dias,
também, né, essa clara demonstração aqui da importância do volume de cauda dentro das recomendações para aplicação do dicamba. Então, diante desses resultados, a gente realmente chegou a algumas considerações que são bastante práticas e importantes para se fazer, né, as recomendações em relação às aplicações de dicamba. Não houve inicialmente essa detecção de diferenças estatísticas de deposição, a gente atribui isso muito também ao coeficiente de variação, como o estudo de deposição ele foi feito nas plantas existentes na área e havia uma certa variabilidade dessas plantas, isso pode ter gerado um coeficiente de variação que não permitiu essa detecção de deposição, embora houve uma tendência clara, como foi mostrado. Nos menores volumes de cauda, a ponta TTI, ela proporcionou maior controle de plantas daninhas. No entanto, quando a gente começou a aumentar esse volume de cauda a partir de 100 litros por hectare, a gente já não teve mais diferença entre as duas pontas, TTI e MUG, né? Em todas as situações, o controle ele foi considerado muito bom ou excelente, né? O que comprova aí a eficácia de controle. E em termos de volume de cauda, o que a gente detectou foi que entre 96, 100 litros por hectare, até 150, 160 litros por hectare, nós tivemos aí o controle que foi considerado o mais eficiente. Então, assim, de uma forma bem simples, o que eu realmente gostaria de deixar de recado é relativamente simples, mas é extremamente relevante e a gente sabe o quanto isso é importante dentro do dia a dia do nosso agricultor. Então, mais uma vez, eu agradeço a Bayer pela oportunidade de podermos aí compartilhar e aprender junto com vocês um pouco mais sobre esse novo cenário aí da soja que está surgindo para nós. Muito obrigado e a gente vai ficar à disposição no momento das perguntas. Volto com você, Ramiro, Fábio. Obrigado, João Paulo. Excelentes considerações. A gente está vendo ciência, pura ciência, e que a gente traduz através do passo a passo nas recomendações que o agricultor, o aplicador vai implementar para a aplicação segura de dicamba. Então, realmente, a gente já falou de volume de cauda, pontas, pressão, etc. E cada uma são um pilar fundamental nesse passo a passo. Pessoal, lembrando, vamos mandar nossas perguntas. Lá no final desse painel, a gente vai ter nosso bate-papo, nosso painel de discussão, para a gente poder esclarecer alguns pontos. E vocês também, é a maneira de vocês poderem contribuir diretamente com nossas discussões, né? E agora, lembrando também, conectando o ano passado, né, quero apresentar o professor Rony, né, de Bandeirantes. O professor Rony já está aqui com a gente, né? O ano passado, o professor Rony trouxe excelentes informações relacionadas com pressão e todas as diferentes metodologias. E agora o professor também tem para compartilhar, além da pressão, a questão de altura de barra. Professor, é com você. Bom dia a todos. Ramiro, muito obrigado pelo convite, para a gente estar nesse time de especialistas aí, de pesquisadores, aperfeiçoando e gerando conhecimento para que a gente possa fazer uma aplicação mais segura e com melhor qualidade, como o professor João Paulo colocou, e também com toda aquela caracterização básica importante que o Quiqueto colocou de espectro de gotas e de qualidade de aplicação. O meu assunto não está passando... Opa, legal, está passando aqui, legal. O meu assunto é a altura da barra de pulverização e o impacto dessa altura da barra de pulverização na deriva física e biológica, né? Por que esse assunto? Porque esse assunto ele faz parte, além de estar fazendo parte de um dos passo a passo da aplicação do dicamba, ele é uma dos fatores de redução de deriva das aplicações. E a gente não pode esquecer que esse é um fator que ele é ajustado pelo operador, ele pode ser ajustado, porém ele é provocado, né? Ele é provocado como? Ele é provocado pelo um deslocamento natural da máquina de pulverização e também pelo modelo do médico, né? Pelas elevações que ocorrem nas áreas, tanto de forma artificial, que são os terraços, como da própria naturalidade, né, do ambiente que está sendo feita a pulverização. Então, nós precisamos entender que
que ele precisa ser ajustado, e uma vez que ele é ajustado, ele é provocado, infelizmente nós não temos nem sensores e nem controladores eficientes para manter essa barra com o mínimo de oscilação, tanto vertical como horizontal da barra de pulverização. Por isso, a importância de tratar desse assunto aqui, né, na redução de deriva. Daí eu trago as duas problemáticas disso, né? A primeira é que o aumento da altura da barra ele pode proporcionar maior exposição das gotas às condições de perdas, né? Seja por evaporação e deriva física, deslocamento dessas gotas pelo vento, e em função da velocidade e sentido da exposição dessas gotas ao vento, né? A máquina está deslocada no sentido em função do vetorial do vento que ocorre no momento da aplicação. Isso proporciona, né, a maior exposição a essas gotas, a deslocamento para fora do alvo. E a outra questão, né, como o Quequeto tocou no assunto, é a mudança da pressão de pulverização. O Quequeto mostrou bem claro como ela altera o espectro de gotas, e o meu foco aqui é mostrar como ela altera essa deriva física e também como ela proporciona ou não a injúria, né, em plantas, principalmente nós trabalhamos aqui com plantas de soja. O primeiro, está demorando um pouco para passar, tá? Dentro dos objetivos, então, o primeiro objetivo foi determinar o efeito da altura da barra de pulverização na deriva coletada da aplicação de DGA mais glifosato. Trabalhamos com DGA com 1,5 litros por hectare e glifosato com 3 litros por hectare. E aí trabalhamos com a ponta, né, a TTI 11003, em duas pressões. Uma pressão intermediária, né, no meio termo daquela que o Quequeto falou, muito abaixo de 200 kPa, a gente começa a ter problema de formação de jato. Então, ela é uma pressão intermediária, e também trabalhamos com a pressão máxima, né, levando em consideração que nós não podemos esquecer que com a aceleração da máquina, eu preciso elevar a pressão de pulverização, se eu estiver usando só o modelo de ponta, para que eu possa atender ao volume constante a taxa, né? O volume constante que eu determinei, que eu ajustei a máquina para fazer a aplicação. E a descrição dos principais fatores, né? Primeiro, a pressão de pulverização de 400 e 700, e nós trabalhamos com a altura da barra de 0,35, 0,50, 0,75, 1 metro e 1,5 metros de altura da barra. E a deriva foi coletada tanto em alvos artificiais, né, padrões de norma ISO, como no fio de nylon a 2 milímetros de diâmetro. Coletamos ela a 2, 5, 8, 10 e 15 metros de distância da ponta de pulverização. E trabalhamos também, para fazer esse estudo, nós trabalhamos com, que a gente denomina, né, pela classificação mundial de Full Scale Wind Tunnel, que é um túnel de vento em larga escala, onde a seção de teste dele é de 15 metros de comprimento, a velocidade do vento de 10,8 km por hora, e a deriva coletada aí a 2, 5, 8, 15 metros da ponta, e nós trabalhamos com uma altura vertical de coleta de deriva de 0,3, 0,6, 0,9 a 1,5 metros, né, de altura. E trabalhamos também com injúria dessas plantas na distância, né, que eu estou passando aqui com o mouse de 5 metros, por favor, de 15 metros de distância, 10 metros, 8 metros, 5 metros, e até 2 metros, né, de distância aqui da ponta de pulverização. Então, após essas plantas entrarem no túnel de vento, ser colocadas, elas são retiradas e colocadas em casa de vegetação, onde nós avaliamos a injúria, né, conforme a sociedade proposto, né, pela Sociedade Brasileira de Ciências de Plantas Daninhas. Aqui, então, vamos diretamente ao resultado. Então, aqui nós mapeamos a deriva dentro do túnel de vento, considerando aqui onde eu estou passando o mouse, a ponta de pulverização estaria aqui, e nós coletamos deriva a 2 até 15 metros de distância dessa ponta de pulverização. Então, observando aqui de forma, um mapa de calor, né, onde nós temos uma cor mais clara, verde clara, menor deriva, até a cor escura, né, o vermelho escuro, como a zona de maior deriva. Então, fica bem claro para nós que nós temos uma grande quantidade de deriva quando nós temos uma maior altura da barra de pulverização, ela vai reduzindo à medida que eu distancio da ponta de pulverização, onde ela passa a se igualar aqui próximo a 8 metros
de distância, onde existe deriva, né, níveis de deriva consideráveis, porém, né, independente agora da altura da barra de pulverização. E aí, com o aumento, passando de 400 kPa para 700 kPa, a gente observa que essa zona, né, do mapa de calor, a zona vermelho, aumenta consideravelmente, né? E a gente pode chegar aqui, se eu traçar uma linha do mapa, que está na mesma linha do mapa de cima 400 com o mapa de 700, a gente vê um aumento significativo da deriva com o aumento da pressão. Aqui à direita, nós temos a altura da barra de pulverização no eixo X, onde a gente temos a deriva no eixo Y, em microlitros por centímetro quadrado, onde a gente observa que na altura de 0,35, nas duas pressões, a deriva foram semelhantes. À medida que eu aumento a altura da barra, eu tenho um aumento, um distanciamento das duas pressões de trabalho. E isso torna-se bruscamente, apesar de 1 metro não ter dado diferença, mas bruscamente a gente observa entre 1,5 metros de altura da barra de pulverização, a diferença, né, brutante entre 400 kPa e 700 kPa, né, 4 bar e 7 bar de pressão. No próximo, aqui é uma análise, né, para a gente entender um pouco o que significa isso em número de vezes de aumento de deriva em função da mudança da altura, né, uma oscilação da barra de pulverização e também da mudança da pressão. Então, se eu passar se eu mudar, fazer uma variação, né, com um vento de 10, quase 11 km por hora, de 0,35 para 1 metro, eu tenho 5,62 vezes de aumento de deriva. Isso nós estamos falando de 462% de aumento de deriva. Se eu passar de 0,35 para 1,5 metro, eu tenho 7,5 vezes de deriva. Se eu pegar essa mudança de 0,35 para 1,5 metro e trabalhar com uma pressão máxima dessa ponta, eu chego a quase, né, a mais de 8,5 vezes o aumento de deriva. Então, com isso, né, pode passar, por favor, a gente consegue entender, né, a gente quis entender o que significa, né, essa maneira artificial de coletar deriva, o que ela corresponderia para nós em injúria em plantas. Então, se a gente observar aqui a quantidade de injúrias de plantas, né, lembrando que é um mapa de calor, quanto mais vermelho, maior injúria. Então, a gente observa que a injúria é 1,5 metro de altura da barra de pulverização, mais de 10 metros de distância da ponta de pulverização, nós temos 100% de injúria nas plantas. E quando eu aumento a pressão, isso chega, né, na maior altura de 1 metro e 1,5 metro, eu tenho injúria de quase de 100%, né, nas plantas na altura, até 15 metros de altura. E na menor altura, 0,5, 0,3, esse degradê, né, essa coloração vermelha, ela vai reduzindo, e quando chega a 15 metros, nós não temos injúria zero, como nós não temos, né, nos ensaios de todos, né, de todos os pesquisadores, a deriva zero, né? Então, daí dá para a gente ver que a gente chega aí em torno de 20% de injúria em plantas, né, quando se trata 15 metros de distância, né, com a menor altura de barra de pulverização. Dentro das considerações finais, é o que o João Paulo, né, trouxe com muita clareza para nós como geradores de conhecimento, é que nós tínhamos a tendência, né, como o João disse, é uma vontade muito pessoal nossa, né, mas ela não é um conhecimento ainda gerado, é uma coisa que ainda está para ser testada, né, para ser validada. Então, aqui para nós, eu fiz uma busca, né, nos principais sites de busca científica de conhecimento, né, sobre a altura de barra, tanto pensando em CAPES, né, no Cielo, na Web of Science, no Scopus, a gente não tem nenhuma comprovação. Existe tendências e suposições demais dos pesquisadores sobre a altura de barra e dos aplicadores, porém não estava comprovada essa tendência. Então, a gente acredita que esse trabalho ele traz a comprovação de que adequar a altura da barra de pulverização é um ajuste operacional e fundamental para que a gente possa reduzir a deriva física, né, e a injúria em planta susceptível ao produto aplicado. E que a oscilação da barra de 0,35 para 1,5 metro, a gente tem até 7, quase 8 vezes, né, potencial.
lá. Tivemos um pequeno probleminha de conexão. Vamos esperando se o professor Rony consegue voltar aí a Até tempo. 9 vezes Ele está de volta aí. de deriva. Obrigado. Ô, Ramiro, era isso, né? Para a gente dar o último slide, perdão pelo tempo, nós vimos aí no último... Rony, Opa. só repete um pouquinho sua última conclusão, que a gente teve um pequeno corte, só para reforçar a mensagem. Eu queria mostrar o último slide, mas se não for possível, possível, o último slide... pode tocar. Tá. O último slide, ele é bem claro para nós. A variação, se eu pegar aqui à esquerda, na figura esquerda, nós temos deriva com a barra 0,5 metros, uma referência de altura de barra utilizada pelos agricultores. A gente pode ver aqui na primeira imagem a testemunha, e aí a 2,5 metros, a gente vê uma injúria 100% e depois uma redução de injúria. Agora, quando eu trabalho com a barra de forma inadequada, 1,5 metros, a gente vê quase uma morte total das plantas, independente da distância de coleta da deriva que nós usamos. Então, era isso, gente. Obrigado e fico à disposição para as perguntas. Ramiro, obrigado e desculpa por ter extrapolado o tempo. Obrigado, professor Rony. Excelentes colocações, excelentes informações para a gente compartilhar, para construir nosso passo a passo, né, para consolidar nossa recomendação, não só de dicamba, mas de todos os produtos químicos. Eu acho que colabora de uma forma bem consistente. E, além de gerar essas informações científicas, é importante validá-las, né? E a gente vai ter um colega aqui que vai nos falar sobre isso. Mas antes, né, lembrar que a gente tem a oportunidade de conversar, fazer perguntas e respostas lá no final desse painel, né? Mande sua pergunta. Eventualmente, se alguém já fez sua pergunta, pode dar um like aí para que a gente possa fazer isso, essa pergunta ser resposta de uma forma mais objetiva. Sendo assim, falando de validar, quero convidar meu colega Marcelo Morris, da Bayer, né? Tem um excelente trabalho realizado pelos expert consultores, muito focado em validar essas informações, né, Marcelo? E a gente vai compartilhar um pouco o sumário que foi feito sobre o trabalho deles, né? Muito bem liderado aí pelo colega Thiago Mike também, né? E a gente vai dar um pouquinho de sotaque, né? Vamos continuar com um pouquinho de sotaque, mas a palavra está aí com você. Muito obrigado, Marcelo. Bom dia, Ramiro. Bom dia a todos os que estão assistindo. Meu nome é Marcelo Morris, da Bayer. E a ideia aqui é apresentar uma sumarização de dados que foram feitos pelos experts nas últimas 2 safras. Tá? Então, só para passar para vocês um pouquinho da que é a agenda que nós vamos revisar nessa apresentação, nós vamos ver do projeto STEM Experts, um overview do resumo do primeiro ano, né? Quem que trabalharam, qual que foi o projeto. Nós vamos ver uma sumarização da safra 19 e 20, safra passada, os protocolos, objetivos, tratamentos, croquis, o análise de resultados e as mensagens finais. Tá? Bom, então, para começar aqui, o projeto Experts, ele é um projeto composto por pesquisadores, consultores e empresas que fizeram trabalhos ao longo das duas últimas safras, né? Composto por 26 pesquisadores aí nas principais áreas hortícolas do Brasil, né? Esse será o terceiro ano que eles estarão trabalhando com a gente em mais de 20 locais. Tá? Esses 26 pesquisadores foram os que iniciaram conosco. Nós já sabemos que para a próxima safra vamos ter 35 consultorias que estarão trabalhando e desenvolvendo protocolos junto com a gente para essa cocriação das recomendações de tecnologia de aplicação para a dicamba. Seguindo aqui com o resumo do primeiro ano, os trabalhos foram focados na seleção da ponta, né, e em como que estariam essas recomendações em relação à ponta TTI, as pontas que eram utilizadas ao longo do Brasil. Então, nos diferentes locais que foram instalados os ensaios, foi testado um tratamento que seria tratamento 1, que seria a ponta TTI, versus uma ponta alternativa, que seria a ponta mais utilizada naquela região. Então, aí o que ficaram foram os tratamentos da ponta TTI 110 e 04, né? 110 e 02, as 2 versões, e as diferentes pontas alternativas que eram utilizadas em cada uma das regiões. Aí tinha a DAI, a XR, a DI, tinha várias ali.
E o que fizeram? Aqui tem o croquis, foi feita uma pulverização com a calda de dicamba, né? Com a ponta TTI, e depois outra aplicação com a mesma calda de dicamba com a ponta alternativa. Aí foram aplicados 50 metros, né? E aí as bandeirinhas foram onde que foi medida a fitotoxicidade como sinalização da deslocamento das gotas, né? Informando a deriva. Então, aí nós já pegamos resultados desses tratamentos, né, desse resumo, e nós podemos ver aqui no gráfico, está dividido em dois, temos na parte de cima a sumarização das pontas alternativas, na parte de baixo as informações referidas às pontas TTI. Temos aqui o porcentagem de fitotoxicidade, que faz referência ao deslocamento das gotas, né, como se fala deriva. E aqui temos as distâncias que foram medidas, 0, 5, 10, 15, 20 e 30 metros, para as alternativas e para a ponta TTI. Então, nós vemos que nos resultados, na ponta alternativa, nós conseguimos ver sintomas de fitotoxicidade até 30 metros, né, com uma dispersão de dados aqui no boxplot, maior do que nós conseguimos ver para a ponta TTI, né, que a ponta TTI já tem o boxplot menor, que é uma menor dispersão de dados, e aqui temos que já a partir dos 15, 20 metros não foram avaliadas fitotoxicidades, o que representa que a segurança que tem a ponta TTI enquanto à deriva, né, é maior que as pontas alternativas avaliadas. Seguindo com os resultados do resumo do primeiro ano, nós temos também medida a produtividade em relação à distância. Então, nesse gráfico aqui, nós podemos ver a produtividade aqui nesse eixo aqui, em relação às distâncias avaliadas, né? 0, 5, 10, 15 e 20 metros. No gráfico de cima, para pontas alternativas, no gráfico de baixo, para as pontas TTI. É importante recalcar que esses dados são a soma de dados de 26 locais diferentes, né, onde nós tivemos que sumarizar todas essas informações, estão todas contidas aqui. Então, nós vemos que, enquanto à produtividade, o boxplot da cima, que é referente às pontas alternativas, ele tem uma dispersão de dados maior que o que nós conseguimos ver aqui com as pontas TTI. Até nas distâncias menores, tem uma queda de produtividade, né, nos 5, 10 metros em relação à ponta TTI. Isso fala que o deslocamento de gotas tem sido maior com as pontas alternativas que com as pontas TTI. E esse aqui é o resumo dos trabalhos do primeiro ano, né? Então, como mensagens principais, que foi trabalhado como tópico, as pontas de pulverização, né, que foram testada a TTI versus as diferentes pontas das diferentes regiões. As mensagens principais foram que a seleção da ponta de pulverização é um passo essencial no processo de mitigação da deriva e que tem outros fatores, como pressão, calda, altura da barra, que podem influenciar nesse deslocamento das gotas, tanto positiva como negativamente, dependendo de como você implementa esses parâmetros, mas não vai corrigir a escolha errada da ponta. Tá? Outro ponto que nós destacamos aqui é que os resultados das instituições mostram que a diferença das áreas buffer hoje contida na bula do produto em 50 metros é suficiente para prevenir a soja tolerante. Tá? E que as pontas alternativas não têm a... Então, esses são os resultados do primeiro ano, onde o trabalho e o tópico foi a seleção da ponta. E eu quero agradecer aqui também, deixar esse recado de agradecimento para todas as instituições e pesquisadores que trabalharam aqui e para o grupo de MDAs, né, que é o nosso grupo interno de transferência de conhecimento, aí, que tem liderando o projeto aí de experts com Tiago Maia, que por todas as informações levantadas e todos os protocolos desenvolvidos e a parceria para ter todo esse tipo de informações e sumarização de trabalhos aqui. Agora, já passando para os protocolos que foram desenvolvidos na safra passada, safra 19 e 20, aqui o tópico trabalhado foi... Está travado para mim.
foi trabalhar na taxa de aplicação, tá? Então, o objetivo aqui foi avaliar a interferência dessa taxa de aplicação, mais um produto redutor de deriva e glifosato, na cobertura das gotas com papel hidrossensível e o deslocamento dessas mesmas gotas, né, em função avaliando a deriva. Então, nós trabalhamos principalmente duas taxas de aplicação aqui, uma taxa de aplicação menor e uma taxa de aplicação maior. Para nós definir essa taxa de aplicação menor, nós definimos volúmenes de uma faixa de 50 a 60 litros por hectare e o outro tratamento era uma taxa maior, de um volume que iria de 100 a 120 litros por hectare. Sim, nós trabalhamos com faixas porque o universo de instituições de pesquisa ao longo do Brasil tem diferentes equipos de pulverização em diferentes zonas, então nós colocamos uma diferença bem grande de taxas, mas deixamos aberto aí esse volume em faixas de 50, 60 e 100, 120. A cada foi uma cada de dicamba aplicada, né, com aquele redutor de volatilidade que foi falado. E aqui nós temos como foi o desenho do ensaio, né? Então, nós temos aqui, nessas faixas aqui, onde está o trator pulverizando a soja tolerante à dicamba, né? E do lado nós temos soja não tolerante para poder medir a sensibilidade e o deslocamento das gotas até onde foi, em relação à fitotoxicidade causada na soja. Então, tínhamos a taxa menor e a taxa maior. Os resultados recebidos aqui desse ensaio, em um overall, pode passar. Nós não conseguimos ver uma diferença significativa nos diferentes tratamentos ao longo da distância, né? Aqui nesse gráfico nós conseguimos avaliar tanto fitotoxicidade em relação ao deslocamento das gotas, o volumes avaliados, né, que nós temos aqui as duas taxas, 60 e 120, e aqui acima nós colocamos a distância em que foi avaliada essa fitotoxicidade. Então, nós temos 0, 3, 6, 9 até 30 metros avaliação de fitotoxicidade para as duas caras. Nós vemos que para o overall, aqui os dados apresentados, nós não temos diferença, né, estadística, porque os colores das barrinhas são do mesmo color. Então, aí nós começamos a ver quais eram os parâmetros envolvidos para poder ter essas informações. Aqui o que nós recebemos, pode passar, é que as pontas utilizadas, em sua grande maioria, foram 110 e 0,2, né, para os dois volumes. O que variou foi a velocidade e a pressão como os parâmetros principais. A velocidade para os volumes baixos ficou entre 14 e 17 km por hora, e para os volumes altos ficou entre 7 e 10 km por hora. E as faixas de pressão de 2 a 3 bar, para poder conseguir essas informações. Então, nós começamos a abrir, depende como os protocolos foram desenvolvidos ao longo de todo o Brasil, cada um dos locais. E aí nós começamos a ver que nós teníamos diferenças entre os volumes e entre os locais em relação a deslocamento e achando fitotoxicidade, deslocamento das gotas, né, falando de deriva, em relação à distância e aos volumes. E aí, quando nós começamos a ver melhor aí e a abrir um pouco mais os dados, nós vimos que tínhamos essa variabilidade entre locais e entre taxas. Nós víamos, no geral, que tinha uma tendência de uma maior segurança em relação à deriva que mostraram os dados, com taxas de aplicações maiores. Então, aí, quando nós começamos a falar de balanço entre segurança e eficácia nas aplicações, nós já começamos a ver que as taxas maiores têm um risco menor de gerar algum dano ou algum deslocamento de gotas. Tá? Pode seguir. Então, aí fica a importância da variabilidade entre locais e o volume, além de não ter diferenças significativas no overall. Agora, quando nós passamos e seguimos abrindo, nós analisamos esses dados em relação aos diferentes parâmetros. Nós vimos que a ponta era a mesma, TTI 110,02. O parâmetro de velocidade ele ficou entre 14 e 17 e 7 a 10, né, para as duas. E a pressão ficou
entre 2 e 3 bar. Então, aí nós não achávamos diferenças significativas no deslocamento das gotas referido à deriva. Então, aí nós fomos a fazer o análise de cada um dos locais e aberto em relação do overall às condições meteorológicas. E aí nós começamos a ver essas diferenças em relação às condições climáticas dadas principalmente por fator vento. Então, nós fizemos uma análise e dividimos aquelas regiões em onde foram aplicações feitas com ventos acima de 10 km por hora e vento embaixo de 10 km por hora. E nós vemos qual é o impacto que tem, inclusive, nas diferentes escalas, né, de trabalhar com ventos acima de 10 km por hora. Sim, nós conseguimos ver aqui nesse gráfico da esquerda fitotoxicidade em relação da distância para ventos de 10 km para os volumes de calda de 120 e 60. Nós vemos aqui que tem um risco maior com volumes de calda menores, né, taxas menores. E quando nós trabalhamos com ventos embaixo de 10 km por hora, nós conseguimos ver no mesmo gráfico as duas vazões, né, 120 e 60, a distância e fitotoxicidade, nós conseguimos ver que o deslocamento das gotas é menor nas duas taxas e em relação aos ventos acima de 10 km por hora. Esse foi o grande fator que determinou aí a segurança das aplicações, está bem associado com condições climáticas, além dos parâmetros de pulverização. Pode seguir. Então, nós, além do deslocamento, quando nós falamos que tem um balanço entre segurança e eficácia, nós começamos a falar, quando falamos de segurança e deslocamento das gotas, que podem causar alguma injúria, né, como fitotoxicidade em culturas sensíveis, e também analisamos, através de papéis hidrossensíveis, qual é o impacto na Então, o que nós observamos em todos os locais, através dos papéis hidrossensíveis, é que quando era aplicada taxas menores, né, a cobertura, a quantidade de impacto de gotas por centímetro quadrado, era inferior nas taxas menores em relação às taxas maiores, né? Então, nós vemos que o tamanho das gotas pode ser similar, né? É o mesmo, tinha os parâmetros de pulverização eram os mesmos, mas que a cobertura era bem diferente. Então, aí o que pode estar associando e o que pode estar relacionando é prejuízo da eficácia dos produtos aplicados, tá? Porque a eficácia está associada a uma maior cobertura, maior impacto de gotas por centímetro quadrado na eficácia dos produtos. Então, isso aqui é um pouco para completar qual que é o conceito de balanço entre eficácia, né, e segurança nas aplicações. Quando nós falamos de segurança, nós falamos da deriva, em relação à deriva, o movimento fora do alvo, e a eficácia nós falamos de impacto por centímetro quadrado. Então, aqui, para manter esse balanço, nós vemos que esses volumes ou taxas de aplicações maiores têm uma segurança maior, né, tem um risco menor de ter um deslocamento de gotas, né, de causado por deriva, e além disso tem uma maior eficácia potencial em relação a análises que temos aqui de tarjetas de papéis hidrossensíveis. Então, como mensagens principais desses dados dessa última safra, e falando especialmente de balanço entre segurança das aplicações e a eficácia, nós vimos que é importante manter a recomendação de 100 litros por hectare, tanto para fazer uma aplicação segura como eficaz. Encontramos de novo nessa safra que as informações de deriva concordam com as recomendações existentes hoje na bula referidas à distância buffer de 50 metros. E a importância de respeitar sempre as condições meteorológicas estabelecidas para a tecnologia. Nós vimos aí que o fator vento foi determinante para encontrar essas diferenças entre os diferentes locais ao longo do Brasil inteiro. Então, aqui vemos também que, em relação à eficácia, o menor volume de calda apresenta uma menor cobertura de gotas no água, nos papéis que nós observamos nos papéis hidrossensíveis, que sugere uma potencial menor eficácia dos produtos nas plantas daninhas, né? Além do dicamba ser
um produto sistêmico com boa mobilidade, tem esse potencial prejuízo de ter menos impactos por centímetro quadrado se você utiliza essas taxas menores. Eu vou repassar aqui o passo a passo que nós construímos com todas as informações conteúdas em programas experts, com acadêmicos e demais. Foi criado um passo a passo para aplicações de Dicamba, onde 1.1, que eu queria linkar com as informações que nós recebimos e que os outros palestrantes também falaram, de treinamento, o passo a passo que todo mundo tem que ser treinado, né? Treinamento dos aplicadores, que o tamanho das plantas daninhas, ele não deve ultrapassar 10 centímetros de altura para ter uma boa eficácia do produto, escolhas de formulações, que vai haver palestras associadas a volatilidade, pontas de aplicação. Nós aqui nesses trabalhos vimos a importância da seleção da ponta correta da aplicação, que hoje está com gotas ultra grossas para cima, com pontas TTI, por exemplo. Volume de calda, aí quando nós falávamos entre balance de segurança e eficácia, deve estar sempre de 100 a 150 litros por hectare para seguir esse balanço, né? E também os seguintes passos para completar aqui, pode passar, que foram trabalhados, a velocidade da aplicação, né, onde as duas pulverizações foram feitas embaixo de 25 km por hora, por isso que nós encontramos também diferenças, a altura da barra, que será falado mais adiante, condições meteorológicas, aqui é um ponto importante que foi trabalhado nesse projeto, que é a importância de respeitar as condições meteorológicas em nossas aplicações, para mitigar aí movimento fora do água, o deslocamento das gotas associado à deriva. Distância, cultura sensível, nós vimos também nesses trabalhos ao longo do Brasil, que as distâncias hoje contidas na bula pode ser uma distância segura também para trabalhar. E outro ponto que será abordado e que é muito importante também, que é a limpeza do pulverizador. Então, de minha parte, isso seria tudo. Muito obrigado a todos pelo tempo e fico à disponibilidade para perguntas. Olá, Marcelo. Com certeza compreendemos, sim, viu? Muito obrigado por ter passado essa mensagem tão importante, né? Legal de ver os resultados aí provenientes desse programa junto com os experts e também por conectar importantes pilares, né, e passo a passo do nossa recomendação atual, né, que seria aí as questões referentes à escolha correta da ponta, também as questões de volume de cauda e também atentar-se bastante, né, para as nossas recomendações de também condições meteorológicas adequadas para aplicação em dicamba. Muito obrigado. E com isso eu queria chamar agora os palestrantes para nos juntarem aqui no painel e no telão. A gente vai iniciar a nossa sessão de perguntas e respostas. E só lembrando vocês para entrarem lá no QR Code, voltar pela pergunta que vocês acham mais interessante e também, se não tiver coberto ali algumas dúvidas de vocês, por favor, fiquem à vontade de submeter alguma pergunta que ficou faltando, tá? Então, acredito que tivemos excelentes e muito boas apresentações. Desde já agradeço a todos os palestrantes. Eu queria começar com você, Rodolfo. A primeira pergunta é o seguinte: Rodolfo, considerando os alvos que o dicamba pretende atingir, você acha que um DMV tão alto pode prejudicar a cobertura e distribuição dos agroquímicos? Vai lá, Rodolfo. Oi, Matheus. Bom dia, tudo bem? Está me ouvindo bem? Estamos ouvindo, Rodolfo. Ótimo. Bom, essa pergunta ela é bem pertinente, eu acho que ela acabou passando por todas as apresentações, né? Então, logicamente, a escolha para se reduzir deriva com as pontas com indução diária, elas vão gerar um espectro de gotas de extremamente grossa a ultra grossa. Então, nesse momento, a gente não poderá pensar só no tamanho de gotas, é uma associação com o volume, né? E isso ficou bem determinado aí pelo João Paulo, o professor Rony, o Marcelo, onde eu tenho que seguir a recomendação, né? Então, sendo aí um trabalho acima de 100 litros hectare, mesmo com essa gota aí extremamente grossa e ultra grossa, eu terei sim um bom controle do meu alvo, com total segurança também na questão de deriva, né? Então, é sempre uma associação, avaliar aí sempre o tamanho de gotas com o volume. E os dois estão bem recomendados, né?
Queria aproveitar e estender a mesma pergunta para você, João Paulo, tendo em vista que você também avaliou questões de eficácia em relação a diferentes volumes de cauda. Teria alguma coisa extra a complementar? Na verdade, é muito em cima do que o Rodolfo colocou. Nós vamos ter que fazer uma associação volume de cauda e tamanho de gota. E daí, muitas vezes, vem a dúvida do nosso agricultor, por que eu preciso utilizar um volume de cauda tão alto, né? Se eu faço uma aplicação geral na minha fazenda de 50, 60 litros por hectare, 70, por que agora nós estamos recomendando aplicações acima de 100 litros? E isso vem exatamente dessa combinação, volume de cauda, tamanho de gota. A partir do momento que a gente precisa aumentar o tamanho de gota para tornar a aplicação segura, nós precisamos compensar isso, então, a partir do volume de cauda um pouco mais alto. Perfeito, ótimo. Mudar agora um pouco, passar a bola para o professor Rony. Professor, a pergunta é o seguinte: como poderíamos garantir a altura de barra de 50 centímetros acima do alvo em áreas declivosas? Poderia comentar um pouco em relação a como podemos garantir isso? Professor, você está no mudo. Poderia clicar aí, por favor? Opa, perdão. Vai lá. É uma excelente pergunta. Uma das maneiras que nós teríamos é a gente cobrar mais das empresas de máquinas para que elas possam melhorar os sensores e controladores da altura de barra, né? Porque nós temos controladores e sensores, porém não tem sido muito eficiente. Outra maneira importante é feita pelo operador, que é ele dimensionar o volume de cauda que nós estamos tratando aqui com uma velocidade que seja uma velocidade adequada para o terreno dele, que ele está fazendo a aplicação. Então, as elevações que ocorrem naturais na área deverão ser contornadas pelo conhecimento que ele tem. Esse é um projeto de agricultura de precisão, que ele possa conhecer o modelo numérico do terreno dele, em termos de terraço e de declividade, para que ele possa ajustar e variar essas velocidades em função da declividade da área. Ótimo, legal, muito bom. A próxima vai para você também, Rodolfo. A pergunta é o seguinte: Rodolfo, a associação de produtos à base de óleo com a cauda contendo o DRA pode mudar o espectro de gotas? Matheus, essa pergunta é muito boa. Bom, sim, tem potencial para o espectro de gotas, sim, tá, Matheus? Todas as vezes que a gente adicionar algum produto na associação da cauda, eu acabo produzindo uma alteração das características físico-químicas da cauda e eu acabo, consequentemente, tendo uma variação do meu espectro de gotas, tá? Então, agora, qual vai ser esse efeito, a gente teria que estudar, né? Porque essa associação também se estende à interação com a ponta de pulverização. Então, ela pode aumentar ou ela pode diminuir o tamanho de gotas. Mas, sim, colocando um óleo aí junto com o meu adjuvante redutor de deriva mais os herbicidas, é provável que eu tenha uma alteração do espectro de gota, sim. Legal, perfeito, Rodolfo. A próxima, voltando na questão de volume de cauda, e a pergunta vai para o professor João Paulo, mas eu queria estendê-la também depois, Marcelo, se você puder comentar também, eu agradeço. É o seguinte: professor Cunha, no cerrado o volume médio de vazão é de 60 litros por hectare para baixo. Também falamos em economizar água para o meio ambiente. Como podemos associar essas demandas? Nossos colegas da Bahia estão compartilhando essa pergunta. Então, eu queria começar com o João Paulo e depois escutar um pouco de você, Morris. Bom, eu entendo que esse vai ser um dos grandes desafios dessa nova plataforma, né? Não há dúvida que isso não é algo exclusivo da Bahia, do Mato Grosso. Isso nós já encontramos no país praticamente como um todo. Então é um desafio, nós vamos ter que aprender junto. Agora, o fato é que precisa ficar claro que não pode ser considerado hoje como regra geral a redução de volume, né? Muitas vezes a gente está em contato com o agricultor e ele nos diz: olha, eu aplico e funciona, mas até que ponto realmente ele está funcionando, né? O que a gente tem visto hoje, muitas vezes, é um aumento cada vez maior do número de aplicações, do número de produtos em mistura,
e muitas vezes isso vem dessa redução de volume que se tornou uma constante. Eu não sou 100% contrário à redução de volume. O que eu queria deixar bem claro aqui é que, na verdade, a aplicação em volume reduzido ela não pode ser uma constante. Em alguns momentos ela pode ser executada, mas em outros momentos ela não poderá ser executada. Então, vindo para o cenário do dicamba, aqui nós não vamos poder utilizá-la, já que o objetivo nosso é aliar segurança ambiental com eficácia, então nós vamos ter que trabalhar com volume de calda um pouco maior para compensar o tamanho de gota, como eu disse. Então, finalizando, não é dizer que o agricultor está errado ao usar um volume de calda reduzido, mas é colocar um ponto de interrogação para que ele entenda que, na verdade, isso não pode ser uma constante ao longo de todas as operações, ok? Morris. Bom, e de minha parte é só reforçar o mensagem que o João Paulo trouxe. Eu acho que cada produto e cada aplicação tem uma técnica, né? Então, em algumas situações você vai conseguir falar de volumes um pouco menores, mas quando nós falamos de aplicações da tecnologia com intacta, nossa recomendação para manter o que nós já vimos e basado em resultados de segurança e eficácia tanto o volume como as pontas, como as recomendações de requerimentos daquele passo a passo que nós revisamos, vão a nos garantir esse balanço entre segurança, né, ter essa segurança ambiental e, além disso, ter uma boa eficácia do produto. Ótimo. Obrigado, Morris. Obrigado, professor. Seguindo para as próximas perguntas, a próxima que temos aqui em ordem prioritária, nos foi perguntado se foi medida volatilização após a aplicação dos produtos. Acredito que eu posso até responder isso em nome de todos. Nesses protocolos não foram avaliados, tá, potencial de volatilização. A gente vai estar falando sobre volatilização no painel seguinte, tá, onde foram desenhados protocolos específicos para quantificar ou medir, né, as questões relacionadas à volatilização. Tá? Próxima pergunta vai para você, Rony. Muito em relação a qual a altura de barra ideal para pulverizadores de 35 centímetros de espaçamento entre pontas. Poderia dar uma perspectiva do que muda para os pulverizadores com 35 centímetros de espaçamento entre pontas? Tá no mudo, Rony. Tira do mudo, por favor. Tudo bem. Vai lá. Obrigado para quem sempre coloca eu no mudo aí, tá? A altura da barra ela está muito relacionada à distância e a altura da barra, a distância entre pontas na barra e a altura da barra está relacionado, tem muito a ver também com a projeção do jato, o tipo de ângulo formado, o tipo de ponta de pulverização. Então, se a gente estiver trabalhando vou fazer uma recomendação para a TTI, tá? No caso da TTI, os pulverizadores que estão com espaçamento entre pontas de 0,35, a altura de 0,35 é uma altura bem recomendada, adequada para esse pulverizador trabalhar. Então, tranquilo, com esse tipo de ponta é suficiente. Agora, para os demais, não segue essa regra, né? Essa regra depende se nós estamos falando de jato cônicos, estamos falando de pontas J3D, se estamos falando de outros modelos de ponta, porque aí modifica o ângulo de projeção do jato, também precisa modificar aí para manter uma sobreposição mínima aí dentro dos primeiros estudos de tecnologia de aplicação, que se falava de 30% de sobreposição. Tudo bem? Ótimo, professor. Obrigado. Então, vou complementar essa pergunta. Eu volto a dizer que a tecnologia de aplicação ela é um sistema integrado, é multidisciplinar. Então, a gente precisa integrar todo o sistema para que a gente possa fazer da melhor forma. Perfeito, professor Rony. Ótimas colocações. Próxima pergunta vai para você, professor João Paulo. Acredito que as duas próximas perguntas estão correlacionadas uma com a outra. Professor João Paulo, a mudança de pressão dentro de um mesmo volume de calda pode mudar a eficácia do produto? Ou seja, dentro de um mesmo volume de calda, o aumento da pressão e aí, consequentemente, eventualmente, a diminuição, né, do DMV pode aumentar a eficácia do produto? Como até o Rodolfo mencionou, quando se altera
a pressão de trabalho, nós temos alteração de tamanho de gota. E aí, quando se altera o tamanho de gota, por consequência, a gente tem alteração da cobertura e, com isso, pode haver alguma alteração aí de eficácia. Sendo bastante prático, né, até para passar esse recado para o agricultor, eu não espero que variações pequenas de pressão elas tenham interferência na eficácia do produto, né? Porque o produto tem uma flexibilidade para funcionar bem dentro de algumas condições. O que pode às vezes acontecer realmente em casos extremos, 1 bar, 7 bar, ou seja, essas variações muito grandes, a gente ter algum tipo de problema lá no campo. Mas dentro desses ajustes relativamente pequenos que um controlador faz no campo, ou mesmo no momento de regulagem, eu não espero que isso tenha um efeito tão pronunciado assim na questão ligada à eficácia de controle. Ótimo. E professor João Paulo, só uma pergunta complementar à sua apresentação. A pressão utilizada nos ensaios foi de 3 bar ou de 2 bares? 2 bar, aproximadamente aí 30 libras por polegada quadrada. Tá ótimo, só para aproveitar para tirar essa dúvida. E agora acredito que a gente vai caminhar para a última pergunta, e essa vai para você, Rodolfo, para a gente fechar essa primeira sessão de perguntas e respostas. Rodolfo, na sua perspectiva, você recomendaria ou não produtos à base, redutor de deriva à base de óleo, né, MSO, para aplicação de dicamba? Matheus, o pessoal está afiado nas perguntas. Está afiado, está afiado. Muito boa. Bom, a questão de recomendar, né? Eu acho que a recomendação nossa vai ser para um redutor de polímero, de redutor de deriva à base de guar, né? Mas, pela experiência nossa dos ensaios, se eu faço um teste com uma associação de 2 herbicidas e acrescento um óleo, sim, ele melhora a questão do espectro de gotas no sentido de reduzir deriva. Só que ele é superado pelos produtos base polímero que tem essa característica de redução de deriva, né? A recomendação nossa tem que vir para a escolha de um redutor de deriva, né, classificado aí polímero, guar, né, para que tenha essa característica seja ainda mais segura. Perfeito, ótimo. Pessoal, acredito que vamos fechar então a nossa sessão de perguntas e respostas pelo primeiro momento. A gente vai estar entrando agora num break, num coffee break. Em 15 minutos estaremos de volta. Espero vocês tenham aí um cafezinho no jeito para tomar. E a gente se encontra daqui 15 minutos, tá bom? Muito obrigado mais uma vez a todos os palestrantes, a interação que tivemos aí no painel de perguntas e respostas. Espero vocês em 15 minutos. Muito obrigado.